Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém? Que bom que você saiu da sua casa, você está aqui nessa noite para cultuar ao Senhor, para receber uma palavra dEle nessa noite fria. E hoje eu quero estar falando sobre um tema que vai estar aparecendo aqui no telão, que é fé sobrenatural. Quase que eu nem precisei pregar, né? Só o Louvor e o Flávio, quase que eles ministraram a palavra. Mas amém, né? O Espírito Santo, eu tenho certeza que assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com cada um de vocês nessa noite. Amém? O texto base que eu quero estar lendo está em Números, capítulo 13. Números 13. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, eu vou pedir para você fechar os teus olhos e nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais este momento. Eu quero apresentar ao Senhor a minha vida, que o Senhor usa a minha vida de uma maneira poderosa, Pai. Que assim como o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, que o Senhor possa também vir e ministrar no coração de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Que a tua palavra venha, Pai, ao encontro do coração dos teus filhos, ao encontro da necessidade deles, Pai. E que o Senhor possa, ó Deus amado, fazer o sobrenatural, Pai, na vida de cada um dos teus filhos nessa noite. É o que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, nós vamos estar lendo alguns versículos. Então se você quiser também acompanhar no telão, fica à vontade. Números 13, nós vamos ler agora o versículo 1 e 2. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E agora eu vou ler do versículo 26 ao 31. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E para estar terminando aqui, eu vou ler o capítulo 14, do versículo 6 ao 9. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então aqui é um texto bem conhecido, né? É o texto que fala dos 12 espias que vai lá espiar a terra prometida, que o Senhor prometeu para o povo de Israel. E aí, esses 12 espias, eles chegam até Moisés e vêm trazer um relatório. E é aqui que entra o tema da mensagem. Porque aqui nesse texto que nós lemos, nós temos dois tipos de fé aqui representada. Nós temos a fé natural e nós temos também a fé sobrenatural. A fé natural aqui representada pelos 10 espias, os 10 primeiros espias que deram o relatório.
A fé natural é a fé que todo ser humano tem. A pessoa não precisa ser cristão para ter essa fé. Todo mundo tem fé natural. Todo mundo, para sentar numa cadeira ou para deitar numa cama, ela tem a fé natural de que aquilo não vai quebrar e que ela vai sentar. É aquilo que está diante dos nossos olhos. Agora, a fé sobrenatural, que representa Josué e Calebe, é diferente. Por quê? Porque a fé sobrenatural só tem quem já teve o encontro com Jesus. Então, as pessoas que não reconheceram Jesus em suas vidas não podem ter essa fé. Nós que estamos aqui, nós temos essa fé nas nossas vidas. Nós temos essa fé sobrenatural. E o que significa, o que é a fé sobrenatural? Diferente da fé natural, a fé sobrenatural é tudo aquilo que nós não podemos ver, tudo aquilo que nós não enxergamos, tudo aquilo que os nossos olhos carnais não vê, mas nós cremos através dos nossos olhos espirituais. E é um milagre que nós esperamos, é aquilo que a gente espera que Deus vai vir, vai intervir ao nosso favor. Quando nós cremos, isso significa que nós temos essa fé dentro de nós. Nós estamos crendo pela fé e não por aquilo que está diante dos nossos olhos. E assim como Josué e Calebe, o texto fala que eles viram as mesmas coisas que os outros espias viram. Eles também viram gigantes, eles também viram as cidades fortificadas. Os 12 viram as mesmas coisas. Só que qual a diferença de tudo isso? Dos 10 espias para Josué e Calebe. A diferença é que eles não ficaram olhando aquilo que estava diante deles com os olhos carnais. Eles olharam com olhos espirituais. Ou seja, eles creram na promessa de Deus. Eles falaram, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus falou que a gente pode tomar posse da terra prometida, é porque a gente pode. Então não interessa se tem gigantes, se as cidades são fortificadas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E no versículo 9, está escrito assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Então eles estavam dizendo mais ou menos assim, quando eles falam, não sejam rebeldes contra o Senhor. Eles falam assim, não duvidem da palavra do Senhor. Creia no que Deus disse. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus fez uma promessa na sua vida, você tem que crer que Ele vai cumprir. Ele é poderoso para concretizar tudo aquilo que Ele te prometeu. E essa atitude de fé, é essa fé sobrenatural que nós devemos ter sobre o milagre que nós estamos buscando. É essa fé no nosso coração que vai mover a mão de Deus para realizar o milagre que você busca. Amém? E nessa noite eu quero estar falando aqui sobre 2 atitudes para fortalecer a nossa fé sobrenatural. A primeira atitude é: não olhe as circunstâncias. O texto que eu vou estar lendo é Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé, ela não depende das evidências visíveis, ela não depende daquilo que nós vimos, daquilo que nós vemos, mas ela depende da convicção, ela depende de nós crermos naquilo que nós estamos buscando, no nosso milagre. Por exemplo, vocês trouxeram esses objetos aqui nessa noite, cada um, essas águas, fotografias, peças de roupas. Isso significa que você tem essa fé sobrenatural no seu coração. Porque se você não tivesse, se você não cresce que Deus pode operar um milagre na sua vida, você não teria trago esses objetos aqui. E se você que está aqui nessa noite
você crê que Deus vai realizar um milagre na sua vida, se você veio buscar uma cura, você tem que acreditar que Deus é poderoso para vir, para curar, para libertar, para restaurar famílias, para tocar a sua vida, independente do que seja, independente do que você esteja passando, Deus é poderoso para operar o milagre na sua vida. E mesmo que você venha aqui hoje, que você venha aqui na frente, receba a oração, e aí às vezes você chega na sua casa e nada mudou. Às vezes continua tudo do mesmo jeito. Não fique olhando, assim como nós cantamos, não fique olhando aquilo que está diante dos seus olhos. Não olhe as circunstâncias. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que cremos. E nós precisamos entender, assim como o pastor ele ministrou domingo, Deus ele tem o tempo dele agir. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Às vezes a gente tem pressa sim de receber uma cura, de receber a libertação de alguém que estamos buscando, mas é nesse tempo entre a promessa e Deus agir que Deus ele sonda o nosso coração. É nesse tempo que ele olha a nossa fé, se a gente está fortificado nele, se o nosso coração está cheio de fé, se a gente está acreditando que ele pode operar o milagre. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então é mais ou menos o que eu falei, né? Nós não podemos viver de acordo com aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu quero estar lendo também o texto de Mateus, capítulo 14. Eu vou estar lendo do 28 ao 31. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então aqui é aquela passagem de que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos no meio da madrugada, no meio de uma tempestade, e ali os discípulos eles se assustam e pensam que é um fantasma que está andando sobre as águas. E aí Jesus fala para eles não terem medo, e aí Pedro pega e fala assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E a gente lê nesse texto, a gente acha que no nosso entendimento, esse pedido de Pedro é impossível. Porque como uma pessoa vai andar sobre as águas? Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada, mesmo que você tenha recebido um diagnóstico de que os médicos falam, não tem mais jeito, para Deus tem jeito, queridos. Mesmo que você esteja se separando, se divorciando, se você está aqui buscando pela sua família, pelo seu casamento, acredite que para Deus nada é impossível. Ele pode nessa noite tocar a sua vida, na sua vida você pode sair daqui curado, a sua família, seu casamento pode sair daqui restaurado, você pode sair daqui livre de vícios. É só você acreditar, porque para Deus não existe impossibilidade. E essa fé sobrenatural que fez Pedro viver o impossível, nós também precisamos buscar por ela. Nós precisamos alimentar essa fé dentro de nós. Só que aí a palavra continua e fala que Pedro, ele olha para o lado. E aí ele tira os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Porque ele começa a olhar o que está ao redor dele. Ele começa a olhar as circunstâncias. E na nossa vida, nós não somos diferentes. Muitas vezes a gente tem fé, a gente vem aqui na frente, a gente acredita que Deus vai tocar, que Deus vai operar o milagre. Mas aí por um momento, a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar as ondas ao redor. A gente começa a olhar o vento e aí nós começamos, assim como Pedro, nós começamos a afundar. Por quê? Porque a nossa fé começa
a enfraquecer. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé, ela vai minando. Por isso que é muito importante a gente não ficar olhando as circunstâncias e mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Porque Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele que pode nos ajudar. Só Ele que pode fortalecer a nossa fé. Nós fazemos a nossa parte, mas é Ele que vem e concretiza. E a segunda atitude que eu preciso ter é declarar a palavra de Deus. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, além de nós olharmos para Jesus, além de nós não ficarmos olhando as circunstâncias ao nosso redor, nós também precisamos declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela impulsiona a nossa fé. Quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós declaramos a palavra de Deus, a nossa fé ela é fortalecida. Isso gera mais fé dentro de nós. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então ela traz vida para a nossa alma. Então isso acaba gerando mais fé no nosso coração. E essa fé, queridos, quando o nosso coração está cheio de fé, quando a gente realmente acredita no milagre, na intervenção de Deus, a nossa fé, ela impulsiona a mão de Deus ao nosso favor. Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar cada um de nós. Deus, Ele tem prazer em curar você que precisa de uma cura. Deus, Ele tem prazer em restaurar, em libertar. Ele tem prazer, mas Ele precisa achar fé em nós para Ele fazer isso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, está escrito: Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, como diz aqui no versículo, para a gente falar, primeiro a gente precisa crer. Então, quando a gente profetiza a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre o milagre que nós estamos buscando, nós começamos a crer naquele milagre, nós começamos a crer que aquilo vai se concretizar nas nossas vidas. Eu quero contar para vocês um testemunho da minha vida. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, alguns vão lembrar. Mas para vocês entenderem a importância da gente declarar a palavra de Deus. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando a gente estava procurando uma casa, a gente queria uma casa para morar aqui por perto. Na época minha filha ainda estudava, e ela estudava aqui no SESI, então tinha que ser aqui perto para ela poder ir para a escola sozinha, para facilitar o trabalho meu e do Evair. E aí a gente procurando casa, a gente já tinha orado, pedido para Deus exatamente como a gente queria a casa. Aí quando a gente viu essa casa que a gente mora hoje, a gente passou lá na frente, viu ela por fora, e aí eu peguei o telefone da imobiliária e liguei. Eu liguei na imobiliária, falei para eles que eu queria ver a casa. Aí o corretor, por telefone, antes de me mostrar a casa, ele falou assim: o seu carro é sedã? Porque já vou te falar, se for sedã não cabe na garagem. Aí eu peguei e falei assim: meu carro é sedã, mas mesmo assim eu gostaria de ver a casa. Aí ele pegou e falou assim: tudo bem, eu vou lá abrir para você, mas já vou te avisar que seu carro não vai caber na garagem. E aí nós fomos, no outro dia fomos ver a casa, a gente gostou da casa, era do jeito que a gente queria, tinha um quintal grande para o nosso filho menor brincar. E ali eu falei para Deus, Deus, essa é a casa. E aí a gente falou para ele: então vamos fazer o teste, vamos ver se meu carro cabe na garagem. Aí a gente abriu a garagem e o Evair veio com o carro, e aí ele entrou meio que de lado e o carro coube na garagem, o portão fechou perfeitamente.
Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, pronto, o carro coube na garagem e a gente agora quer ficar com a casa. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou te mandar a documentação pelo WhatsApp e aí a gente vai conversando. E aí no outro dia ele me mandou mensagem, ele falou assim, ó, aquela casa já tem outra pessoa conversando com outro corretor e já está praticamente tudo certo. Ele já trouxe todas as documentações, ele é de fora, ele está vindo trabalhar para cá e só falta um papel para completar a documentação, ele assinar e vir morar. Eu peguei e falei, tá bom, mas aí qualquer coisa, se não der certo, o senhor me avisa. E aí eu acho que se passou mais ou menos uma semana. E aí eu peguei um dia, falei assim, a gente estava aqui no bairro, eu falei assim, passa lá na frente da casa. Aí ele passou, parou lá, aí eu desci do carro, aí eu fui lá, coloquei meu pé bem na beiradinha do portão, assim, encostado no portão, falei assim, Senhor, a tua palavra diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dará. E eu creio que eu vou morar nessa casa. Montamos no carro e fomos embora. E ali, e depois eu peguei, ainda brinquei com o Evar, falei assim, você tem fé? Aquela casa é nossa. E aí depois de uns 2 dias, mais ou menos, eu acho, ligou outro corretor. Aí ele falou assim, vocês ainda têm interesse na casa? Porque a papelada do outro rapaz não deu certo. E se vocês tiverem interesse, vocês vêm aqui e trazem a papelada. Então, resumindo, hoje a gente mora na casa, onde nós profetizamos aquilo. E nós cremos, desde o momento que nós entramos lá, que nós gostamos da casa, nós declaramos para Deus que nós queríamos morar ali, que nós críamos que Ele iria abençoar. Então, nós precisamos acreditar, queridos. A palavra de Deus, ela traz vida no nosso coração. E quando a gente lê ela, quando a gente declara ela sobre o milagre, isso gera mais fé e Deus ele vem, ele honra com a palavra dele. E para a gente estar aqui entrando para estar encerrando, eu quero estar lendo Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, nós vamos viver na nossa vida aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós profetizamos. E o que será que nós temos declarado sobre o milagre que nós viemos buscar nessa noite? Será que nós estamos declarando vida? Será que nós estamos declarando a palavra de Deus? Será que nós estamos profetizando sobre o milagre? Será que nós estamos falando, Senhor, independente do que esteja acontecendo na minha vida, eu creio que o Senhor vai vir e que o Senhor vai operar o milagre? Ou será que nós estamos declarando morte sobre esse milagre que nós buscamos? Será que tem trago dúvida no nosso coração? Será que nós estamos declarando palavras negativas? Será que nós já não cremos mais que Deus pode fazer, que Deus pode intervir? Será que nós estamos achando que está muito difícil para Deus? E eu quero te encorajar nessa noite, que independente do que você veio buscar, independente daquilo que você esteja passando, independente daquilo que falaram para você, eu quero te encorajar a você profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida, a você fixar os teus olhos em Jesus, não ficar olhando para o que está ao seu redor. E você, independente das circunstâncias que você está vivendo hoje, se você crê, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé, feche os teus olhos.